nós tivemos a cerimônia de premiação específica do segmento Criação e as suas 11 categorias. Muitos de vocês estavam aqui, agradeço pela presença. Hoje nós teremos aqui uma fartura de conhecimentos e de pessoas com larga vivência e experiência dentro desse segmento, dessa indústria, desse mercado. E nós vamos nos estender de 11 até às 7h30 aqui. São 3 workshops, 3 talk shows, um painel. Só para as pessoas entenderem nossa intenção, o workshop a gente escolheu uma pessoa para que, ao término desse workshop, nós convidamos uma ou mais pessoas para aprofundar e interagir com vocês o que foi exposto aqui, tendo o nosso amigo Marcelo Carvalho como um mediador desse segundo momento, que é o talk show. À tarde nós também teremos 3 apresentações musicais, 3 pocket shows com duração de 30 minutos, de artistas brasileiros que estão aí lançando seus CDs e DVDs. E à noite de hoje, mais emoções com a premiação especificamente do segmento de produção e 15 categorias, através da entrega do troféu que homenageia o músico e empresário brasiliense Roberto Rios. Muito bem, vamos começar aqui em altíssimo nível, falando sobre, talvez, o que há de mais importante, a obra de arte. E para isso nós vamos ter o prazer de conhecer Marisa Gandemann. Nascida em uma família de músicos, Marisa Gandemann estudou música desde a infância e se tornou professora em música profissional. Tocou em grupos de música erudita, como solista, em teatros e clubes noturnos, e deu aulas em diversas escolas de música. Mais tarde, sob influência de seu pai, Henrique Gandemann, renomado advogado especialista em direitos autorais, formou-se em Direito e deu continuidade à atividade acadêmica, fazendo mestrado e doutorado em Relações Internacionais. Antes de assumir o cargo da diretoria executiva da OABC, atuou por mais de 10 anos como advogado especialista em Direito de Autor, aconselhando criadores, produtores e editores, redigindo todo tipo de contrato e participando de negociações envolvendo criadores, editores e produtores. Em paralelo, atuou como professora de Direito Autoral e Propriedade Intelectual na PUC. Em 2010, Marisa foi eleita para atuar como representante da OABC na diretoria da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, CISAC, e reeleita em 2013. Logo, vamos aplaudir Marisa Gandemann. Obrigada, bom dia a todos. Vou fazer apenas uma pequena correção aí nessa breve biografia, que é importante normalmente fazer que a gente apresenta, porque a vivência, né, molda os pensamentos juntamente com a literatura e o conhecimento que é adquirido. Mas essa minha vivência, desde a minha primeira infância, eu cresci numa casa que só se falava de música e direito autoral, porque minha mãe foi a nossa professora de música, professora Salomé Gandemann, uma das grandes professoras de música do Brasil, conhecida em todas as universidades, ativa até hoje, uma mulher extraordinária, inteligentíssima, e que fazia questão de ter todo o cerimonial da aula de piano em casa, né? A aula de piano, não importava que fosse em casa, ela, a mãe e a gente, os filhos, que ela se vestia, marcava uma hora, entrava na sala, dava aula, era extremamente exigente, assim como era com os nossos colegas, que são grandes músicos que vocês todos devem conhecer. Eu sou de uma geração que estudou música na ProArte, que é
uma geração muito rica, o Jacques Morelenbaum, não preciso falar do meu irmão, Léo Gandelman, e muitos outros que também não são obrigatoriamente músicos, são bailarinos, são criadores de cinema, enfim, uma geração muito feliz que fomos no Seminário de Música da ProArte, no Rio de Janeiro. E a correção que eu queria fazer é que mencionou que eu fui profissional na música erudita. De fato, quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos, a gente tinha na ProArte um grupo de música antiga, de música barroca e música renascentista. Eu tocava cravo, tocava os instrumentos antigos também. E começamos a nos apresentar profissionalmente, foi um sucesso. Depois a gente partiu para uma coisa mais renascentista mesmo, que é bem jazzístico, né? Que conta com a improvisação, e é um período da história que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a entrada da modernidade, da liberdade criativa. E aí esse grupo foi um sucesso de popularidade inacreditável. A gente tocava na sala Cecília Meirelles, era lotado. E era tudo meio hippie, assim, música renascentista era uma coisa meio hippie. Tinha uma música pop da época, que se vocês lembrarem da sonoridade, tinha aquele negócio de tocar cravo, alguns conjuntos assim, que tinham uma inspiração naquela sonoridade. E a gente fazia o maior sucesso, esse grupo da ProArte Antiga, fazia fundo de apresentações psicodélicas, não sei o que, era muito, muito legal. Então, isso, eu estou querendo dizer o seguinte, eu tive uma vivência com a música que eu estudei muito, com os maiores professores, que além da minha mãe, eu estudei com a Esther Clear, com o Homero Magalhães, com o professor Paul Reuter. Então, eu estudei muita música, me profissionalizei e depois eu virei pianista popular. Eu passei anos tocando à noite, tocando jazz e música popular. E tocava a noite toda. E assim, meus filhos cresceram, né? Com a mãe tocando à noite, o pai junto, e se tornaram músicos. E outros se tornaram bailarinos, e dentro da família tem o pessoal do cinema. Então é assim, uma família de artista. Hoje a gente estava tendo essa conversa engraçada no caminho aqui, que fala que o autor é o cara que não faz nada, o artista é um cara que não tem atividade na vida, não vai trabalhar, fazer alguma coisa que preste. A minha visão é justamente o contrário, né? Porque eu me criei que na hora do jantar só se falava de música ou de direito autoral, nunca se falou de outro assunto. Falava-se de política, um pouco, né? Porque o pessoal sempre foi politizado, mas era só, e até hoje é assim, quando se junta a família, o assunto principal é a música, o cinema, a obra artística. E eu sempre fui muito estudiosa, e aí depois que os filhos cresceram, eu voltei a estudar, e aí, sob influência do meu pai, que também foi músico, era arranjador na Rádio Clube, colega de Antônio Carlos Jobim e Radamés Inháculos e muitos outros, escrevia arranjo e passou por tudo, e aí depois ele também se interessou pelo lado do direito autoral, mas antes ele não sabia que ele se interessava pelo direito autoral. Ele estudou para ser advogado, e aí trabalhou em gravadora, etc. Virou, depois de um certo momento, o advogado mais antigo, assim, militando exclusivamente na área do direito autoral. Até o dia que ele falou para mim, pô, de todos os meus filhos, você é a única que entendeu assim esse negócio, tem cabeça pro negócio, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, bom, agora eu também vou estudar para ser advogado. Estudei, falei, advogado eu não vou ser, porque eu não vou vestir aquele terninho, para ir no foro, falar com o juiz e tal. Aí eu tenho um advogado espetacular que vai chegar aqui daqui a pouco, ele é o nosso advogado, mas foi bom para eu conhecer o aspecto jurídico. E aí, como eu queria continuar estudando, então que eu fui fazer meu mestrado e doutorado em Relações Internacionais, quando eu fui estudar Política Internacional, que já é uma contradição, mas não vamos entrar nesse assunto, mas valeu para eu fazer uma dissertação de mestrado, em que eu conto toda a história, que foi uma coisa que saiu naturalmente, estava guardada dentro de mim, eu só tive que ajeitar dentro da teoria, dentro do ponto de vista acadêmico, mas era uma coisa que já estava lá, já estava pronta, que é a história do direito autoral, desde as suas razões de ser
até chegar na Organização Mundial do Comércio e o Acordo dos TRIPS. É uma dissertação que foi publicada em livro, chama Poder e Conhecimento na Economia Global, foi publicado pela Civilização Brasileira em 2004. Tem um ponto de vista muito crítico, mas não é uma questão opinativa. Quando você faz uma dissertação de mestrado, você tem que seguir o seu argumento teoricamente para concluir uma determinada coisa. O que eu analisava era o jogo de poder entre as nações, baseado na propriedade intelectual, os que têm e os que não têm. Os que não têm não terão, ou tivessem, e os que têm exercem uma dominação sobre os que não têm. Mas essa era uma opção que não estava vendendo ideia, não é panfletária, é uma tese acadêmica. E em seguida fui fazer um doutorado, aí complicou demais e eu não sei nem como explicar para vocês, mas é uma tese sobre a desmaterialização, que é um processo que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, sobre o trabalho imaterial, sobre a questão justamente do valor e a imaterialidade, e a dificuldade que o senso comum tem de compreender isso. Então, já contei todos os detalhes, vamos lá. Esses slides foram feitos pela minha querida Elisa, nossa garota da comunicação, que eu falo para ela o que eu estou pensando, e aí ela faz lá o desenho dela, mostra se está bom, se está ruim, e eu acho que ela entende tudo. Quem conhece a Elisa sabe, a Elisa que faz a revista do ABC, a Elisa é uma garota especial, muito ligada. Então é o seguinte, quando você vai falar de valor, que valor é esse que a gente está discutindo? O que quer dizer valor? A gente tem que escolher uma ideia, um conceito, para poder fazer essa discussão, né? Porque não adianta você pensar uma coisa ou pensar outra coisa, a gente não vai caminhar junto. Então, eu fui pelo lado da teoria econômica, que parte do seguinte princípio. Antes de tudo, qualquer coisa, seja uma obra artística, seja um computador, ou então, antigamente, qualquer coisa muito antigamente, nós estamos falando da entrada da modernidade, um conceito que diz o seguinte: as coisas têm um valor de uso. O que quer dizer isso? É a utilidade das coisas, é a vontade que cada um tem de ter aquilo, ou de adquirir aquilo, ou naquele tempo de trocar aquilo por outra coisa. A importância que aquilo pode ter para você, que dá origem a várias coisas da teoria econômica, que vai chegar até o ponto de dizer o seguinte: você está no deserto, aí quanto é que vale para você aquela primeira Coca-Cola do deserto depois de horas de sede? Tem um valor. Quer dizer, o que você está disposto a fazer para ter aquilo? Aí depois, você andou mais um pouquinho, aí você viu 50 Coca-Cola, você não aguenta mais beber Coca-Cola. Qual é o valor que aquela última Coca-Cola tem para você? Isso é um conceito muito importante na economia, que é a utilidade das coisas. E isso, posteriormente, se traduz no valor de troca, que é como é que aquilo se traduz dentro de um mercado, seja o mercado do escambo, seja o mercado da compra e venda com moeda, certo? Nós estamos falando de um bem que é imaterial e que por isso tem uma dificuldade enorme. Tem valor de uso? Claro que tem. Se você falar da música, da obra artística, todo mundo quer, todo mundo busca, tem interesse, está disposto a fazer alguma coisa para adquirir aquele bem. Mas este bem não tem o mesmo processo de tratamento do que as coisas materiais, a não ser as obras de artes plásticas, que se fixam num suporte físico, que tem estudos de uma certa época da economia política que falavam do valor da obra de artes plásticas, que pelo material que o pintor usasse, que era uma tela muito boa, a tinta, etc. e tal. No caso dos bens que não se materializavam nesse momento muito antigo que eu estou falando,
já sempre foi muito difícil. Então, estou querendo dizer é que não havia um mercado para este, que nós entendemos hoje como trabalhador, mas que na verdade não era trabalhador, porque não fazia nada, né? Ele fazia lá uma música. Então, se você vê no tempo do Renascimento, que eu falei que a gente tocava, a gente se divertia muito com as canções, as letras das músicas, que eram muito assim, os médicos, a música dos médicos, nós somos médicos, fazemos isso, aquilo. As pessoas tinham atividades, profissões. E poderia dizer o seguinte, o cara que subia no palco, Shakespeare, que dizem que ele era mesmo, era ator, né? Agora o Shakespeare era subir no palco e interpretar. Mas ele tinha que ter alguma coisa para interpretar. Então ele pegava e escrevia. Mas ainda assim, você não pode dizer que havia um mercado de trabalho nem para o intérprete, muito menos para o autor. Isso não significa que a obra não tivesse um valor. Ele tinha, sempre teve um valor de uso, né? Porém, muito difícil de você introduzir no mercado ou desenvolver esse conceito de mercado e ver como é que aquela criação artística se introduz. Então, no caso da criação artística, a pergunta que a gente faz sempre é o seguinte: para que esse bem que tem um valor de uso adquira um valor de mercado, será que foi necessário, então, criar normas, regras que obriguem a todos a respeitar, né, que não cabe a você decidir se você quer ou se você não quer? O processo de criação de normas que obriga a todos, junto com o processo da criação do Estado, da força política ali centralizada, que tem monopólio do uso da força, da violência, para obrigar as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira e respeitar as leis. Então, eu penso que nesse processo de transformação do valor de uso em valor de troca, no caso das obras artísticas, sem dúvida, a legislação teve uma participação importantíssima. Em outras palavras, para que existisse no mercado de trabalho para o autor e, consequentemente, para o mercado para as suas obras, foi preciso criar lei, né? Ainda que hoje a gente possa ter essa conversa, você não faça um cara que você não faz nada, você só fica inventando música. Mas inseriu os criadores, criou para os criadores um mercado de trabalho. Pode passar. Aí ela colocou ali a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, por um lado, é a consagração máxima do ponto de vista humano, autor, independentemente do valor que a obra dele cria, né? Num processo, antes de chegar na Revolução Francesa, houve um processo de criar regra que tinha essa visão econômica do valor de uso e valor de troca, que foi o processo que houve na Inglaterra de criação do ato do licenciamento, em que as corporações de ofício, as guildas, né, que monopolizavam certas atividades. Então, com a imprensa do Gutenberg, foi criada a Corporação dos Produtores de Livros, e aí houve um processo regulatório para proteger esta atividade e assim criar valor para aquele bem novo que passou a existir, que é o livro impresso. Mas o autor, criador daquilo, não participou desse mercado, não criou mercado para ele. Criou mercado para o objeto que deriva da criação dele. Quem tinha os direitos era quem comprava o original da obra e aí passava a ter o direito de reproduzi-la com exclusividade. E quem não fosse da corporação de ofício não poderia praticar essa atividade, nem que você fosse autor. Tem história de autor que era preso por pirataria, porque ia publicar sua própria obra. Por quê? Porque era um monopólio, era um período mercantilista, monopolista, né? Como compreensão de que você só produz riqueza se houver monopólio e o controle da atividade.
Isso foi a origem do que nós chamamos de todo o sistema copyright, né, que vai em cima da cópia da obra. Então não se preocupa com o autor. Então o valor da obra, sim, mas como um direito de copiar, de utilizar a obra. Aí o mundo girou, né, historicamente, chegamos à Revolução Francesa, naturalmente vou ficar aqui falando século por século, depois a gente pode abordar isso em outro momento. A Revolução Francesa é a consagração do feminismo, do humanismo, do homem no centro de tudo, e que desenvolve esse conceito do homem autor soberano sobre sua obra. A obra como a extensão da personalidade daquele que cria, como uma coisa inseparável, como se você criou a obra, você não pode se separar dela, ela será sua para sempre, ainda que você transfira para terceiros o direito de gerir os rendimentos, mas você sempre será o autor daquela obra. Então, o momento revolucionário na França, isso é bastante, fez parte, né, do movimento, essa ideia da liberdade do ser humano, de poder crescer, de poder se desenvolver. É lógico que não foi tão simples assim, porque havia correntes diferentes. Houve, nesse momento da Revolução Francesa, toda uma ideia que até hoje é problemática para nós, que lidamos com o direito autoral, que é a ideia do coletivo, da criação artística como um bem público pela sua própria natureza. Vou dizer o seguinte: aquela pessoa que cria alguma coisa, por mais original que seja, ele vive inserido num mundo em que ele capta e traz com ele tudo que se criou até então, que ele teve acesso. Como a ideia do conhecimento, se você for diferenciar a informação do conhecimento, ou o dado que faz uma informação e a informação que produz conhecimento. Tem definições assim: informação é uma coisa crua, está ali, e o conhecimento é uma coisa cozinhada, né, fermentada, que aí tem a sua participação. Então, havia dentro da Revolução Francesa esse pensamento também, que é uma coisa que foi cozinhada por alguém, mas que estava ali e que ele tem que devolver para o todo. Mas o que venceu foi a ideia dos revolucionários e, posteriormente à Revolução Francesa, principalmente o grupo do Victor Hugo, que todo mundo sabe, que escreve uma história sensacional, que explica o direito autoral, que é o Corcunda de Notre Dame, né, que é uma história renascentista, que tem um capítulo que ele fala: isto matará aquilo, que é a entrada da modernidade, a conversa do bispo com o príncipe. Diz assim: você já ouviu falar de uma máquina que faz cópia, que imprime e faz cópia das coisas? Aí o príncipe diz: não, já ouvi falar. O príncipe é assim, é o rei, né, o soberano, vamos dizer. Tem o bispo, a autoridade da igreja, e a autoridade da secular, vamos dizer. Na França, vocês devem ter visto o filme, tem essa conversa, né? Você já ouviu falar aí? Não vai fazer nada? Você já imaginou o problema que esse negócio vai arrumar para nós? Porque daqui a pouco está todo mundo escrevendo aí, falando assim: ó, o rei não presta, né? É corrupto, não sei o quê, e aí, o que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer para controlar isso? Quando o príncipe diz: bom, não há nada que se possa fazer, porque, de uma certa maneira, ele vai dizer: o homem escreve a sua própria história. É justamente um marco da passagem para a modernidade, é essa. É a ideia de que o homem é dono do seu próprio destino, escreve a sua história. Então, o Victor Hugo é responsável com um grupo que era apaixonado pela história do Gutenberg, etc. e tal, por isso eu acho que isso está tão claro nessa obra-prima dele, que é o Corcunda de Notre Dame, que tem esse capítulo: isso matará aquilo. Acabou aquele mundo que a igreja mandava em todo mundo era temente a Deus, que era o maior autor de todos, a obra maior de todos são as pessoas criadas por Deus, etc. e tal, e passa a ser o homem. Isso já no início do século XIX, indo para a metade do século XIX, que o Victor Hugo se organiza com os colegas e criam então a primeira sociedade de autores, porque eles perceberam que sozinhos, devido à imaterialidade da obra,
Não que eles tivessem essa noção, né? Mas eles entenderam que, ó, sozinho ninguém vai arrumar nada. A gente tem que ficar junto para poder ir buscar uma coisa que é nossa, que é um direito, e que, na verdade, se traduz economicamente. Ou seja, as pessoas dão valor à nossa criação, elas querem ouvir a nossa música, elas querem ler o que escrevemos, elas querem ver as peças de teatro que nós fazemos. E nós queremos pagar nossa conta. Então, precisa haver uma troca. E com isso eles se organizaram e criaram a SACD, que é a Sociedade de Autores mais antiga, fundada acho que antes de 1850, está tudo escrito aí nesse livro que eu te dei. E com isso, eles deram início a todo um processo de criação de leis que reconhece, né, o autor como todo-poderoso, soberano, e que tem um direito, da linha do direito absoluto, ou seja, é ele contra todos, ele poderá impor o seu direito contra todos e permitir ou impedir que as pessoas usem as suas criações e fazer com que as pessoas aceitem as condições que ele vai estabelecer para o uso das suas obras. Então você fala, poxa, isso aí é o reino do chamado droit d'auteur, que é o que nos salvará no mundo de hoje, eu tenho a impressão, que é dentro desse mundo que chegaremos lá totalmente desmaterializado, que as coisas realmente, a ideia do valor se transferiu para uma outra área, a única coisa que restará é o autor levantar e dizer assim, olha só, né, como diz o Jean-Michel Jarre, aquele músico, que ele é o presidente da CISAC, o presidente é o cara que bota a cara, né? Que vai na OMP, vai nas organizações internacionais, faz política, e diz o seguinte, smartphone, a parte smart, no caso, sou eu, né? Quem tem de smart aí no seu telefone? Sou eu, porque são as obras que nós criamos, porque senão, por que adianta o smartphone? Se você não pode... Então, beleza, nós queremos que tenha smartphone, que tenha tudo isso, mas a gente também quer participar, né? A gente não pode ser excluído dentro desse processo. Mas voltando aqui, então isso criou as normas que fizeram que o mercado pudesse florescer. Consequentemente, o valor de uso, a utilidade que as obras artísticas têm para as pessoas pode ser traduzido num valor de troca e passa então a existir um mercado de trabalho. Você não será mais um cara que não faz nada, você poderá então estar inserido num mercado de trabalho porque você faz um trabalho específico que tem um valor de troca. Você pode chegar e cobrar das pessoas, né, traduzir o uso, a importância que ele dá para aquilo que você cria. Então tá, então me paga, né? E o que eu queria dizer é que esse momento, ele produziu as condições para o desenvolvimento de uma indústria, de uma poderosa indústria, que, com base, não adianta a gente ficar para o resto da vida discutindo o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se foi a lei que deu a condição, se foi a necessidade que as pessoas têm de ter acesso à obra, a possibilidade histórica muito maior de se criar mercado de trabalho, economia de mercado, isso tudo é uma coisa só, né? Existe nexo de causalidade entre as coisas de uma forma dinâmica, não é daqui para lá ou de lá para cá. Não pode resolver quem veio primeiro, é tudo, as causas são consequências e as consequências são causas de novas consequências. Então, nesse processo, na entrada no século XIX, tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial cria um desenvolvimento tecnológico que chega ao momento da reprodução mecânica. Passa aí para mim, por favor. E aí você tem, ao longo do desenvolvimento tecnológico, que é essa sequência de causas e consequências, a tecnologia avança, aí eventualmente as regras, as leis terão de ser modificadas para
regular as relações de mercado, as relações entre as pessoas que têm como objeto aquele bem que, por sua natureza, é imaterial, no entanto, tem valor de troca, está inserido num mercado já reconhecido de uma forma, em forma de lei, que obriga a todos. E aí, bom, antes disso já tinha câmera fotográfica, aí quem já teve a oportunidade de ler deve lembrar daquele grande autor, Walter Benjamin, que é o cara que melhor fala sobre essa passagem para a era da reprodução mecânica, a obra de arte na era da reprodução mecânica. Mas ele fala do ponto de vista político, é claro, e ele fala uma coisa muito interessante que quase ninguém fala, que é do ponto de vista da criação, não é só do mercado, é da criação. Dizer o seguinte, o Shakespeare escrevia o texto para subir no palco e representar. Depois, né, vem a câmera e filma. O que essa câmera criou, do ponto de vista não só do mercado, portanto o valor da obra, mas também no processo criativo? Qual é a diferença de você falar para uma pessoa que está ali na sua frente te ouvindo, ou do ponto de vista do intérprete, por exemplo, você falar para seu público ali, ou você falar para a câmera? Isso muda a forma também de se criar. Aquilo que o Victor Hugo saiu à luta é que tem aquelas histórias que são as lendas, que tem um filho meu que sempre, músico, que sempre diz, bom, depende do arranjo da pessoa, né? Cada um faz seu próprio arranjo. O meu arranjo da história é o seguinte: era o Victor Hugo com os amigos dele num restaurante famosíssimo em Paris, em que eles comem. Quando eles acabam de comer, eles viram para o maître, sei lá, do restaurante e falam assim: quanto é que você paga para os compositores das músicas que estão sendo tocadas? Aquele simpático grupo de câmera tocando e tal. Levantaram e saíram e foram embora. Bom, como assim? Vocês não vão pagar a conta? Claro que não. Você não paga para tocar nossa música, por que nós vamos pagar para comer a sua comida? É isso? Então, esse tipo de ideia impulsionou, mas no processo isso vem acompanhado de um impacto enorme com a Revolução Industrial e principalmente na era da reprodução mecânica, porque não era mais ir no restaurante tocar música, não era mais escrever para subir no palco, né? Era escrever era compor, criar para fixar aquilo de alguma forma tecnológica possível, para reproduzir cópias e aí sim ter um produto físico que você sabe quanto é que custa para ir na fábrica. Todo mundo sabe aqui quanto é que custa para ir na fábrica, entregar um CD e pedir para o cara te entregar 3.000 cópias. Todo mundo sabe, né? Por quê? Porque aí é a era da reprodução e tem a indústria. A indústria e a capacidade de reproduzir é uma outra coisa que não se mistura com o valor da obra. Não é mais caro reproduzir uma coisa que você acha que o valor de utilidade para você é nulo, você não gosta dessa música, mas se você for reproduzir 3.000 cópias, é o mesmo preço que você vai reproduzir a maior do mundo, aquela mais espetacular que você ama, né? Então tem uma outra coisa aqui que é o custo de fabricação, a industrialização, que para o senso comum é muito mais fácil de entender. Não, até aqui tem um disco. Tem um disco, pode ver, minha música é minha música. Agora, como é que eu vou saber que a música é sua? Como é que você sabe que uma pessoa escreveu aquele livro? Você não sabe, você acredita. Por quê? Porque o Thomas chegou e falou: é meu, eu escrevi, eu fiz essa música. Eu não vou poder entrar na sua cabeça para saber se você fez mesmo, né? Agora, depois de um certo tempo, o artista vai criando um estilo, a própria assinatura dele tem um valor em si mesmo, porque você não precisa da assinatura para saber que é dele, né?
Fala assim, foi encontrado uma escultura no interior de Minas, largada, vamos fazer uma perícia técnica para saber que é o Aleijadinho. Pô, óbvio, né? Você olha e fala, tá na cara que é do Aleijadinho. Porque ali está a personalidade dele. Então, existe um processo, que é o processo industrial, que aumentou barbaramente o mercado de trabalho para aqueles que criam este bem, no caso a música, que está impresso nos discos, ou então as obras cinematográficas, que sem existir o suporte e a câmera, ela não é uma obra. Que enquanto ela é uma ideia na cabeça, como dizia o Glauber, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é uma ideia na cabeça, não é um filme. Né? Essa ideia na cabeça poderá virar um filme que só existe porque passou a ter tecnologia para filmar e criar um filme. Do ponto de vista da música, todo mundo viu a transformação industrial, né? Quando começou. Tem muita gente aqui que é da era do vinil, né? Não precisa esconder. Depois, nenhum problema, somos da era do vinil, né? Com muito orgulho, né? E está voltando, inclusive, né? O pessoal percebeu que o ouvido funcionava diferente. Aí vem o cassete, que foi o que dizem por aí o fim da indústria fonográfica. Aí começa a ver então a outra problemática, que é onde a gente vai chegar depois, que é o problema da facilidade da cópia. A facilidade da cópia reduz barbaramente a noção de valor. Independentemente de você querer muito, você quer tanto, e está tão à sua mão, que você não percebe mais que existe alguma coisa ali dentro que tem um valor próprio e que, como é que faz? Então nós tivemos a era do vinil, nós tivemos a era da fita cassete e nós chegamos ao CD e criou-se uma indústria muito poderosa, a indústria fonográfica, a indústria do business da música, né? Os negócios da música. Paralelamente a isso, outro tipo de tecnologia também cresceu e criou inúmeras oportunidades para se difundir as obras artísticas, né? A telecomunicação, até a movimentação de pessoas, né? Todo mundo pega um avião, sai, vai fazer um show ali, a possibilidade das pessoas se movimentarem e levarem as obras artísticas foi, com a tecnologia, se desenvolvendo barbaramente. E com isso vieram novas formas de compreender as regras, mudanças de lei, novos tratados, né? Chegamos à era da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, em que se diz: o mundo não faz mais guerra, o mundo agora só faz comércio, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês têm conhecimento, em 1948 foi publicada, foi entregue pela Organização das Nações Unidas, também criada após a Segunda Guerra Mundial, para dar fim a essa atividade de guerra. Não tem mais de guerra no mundo, gente. Ninguém briga mais com ninguém. Nós vivemos num mundo totalmente pacífico. Mas naquele momento, depois de 1945, criaram as Nações Unidas. Em 1948, as Nações Unidas entregam ao mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí tem lá um artigo 27 que diz que é um direito humano cada um de nós ter acesso à cultura, portanto se preocupou com o coletivo, ter acesso à criação, e um segundo inciso dizendo que é um direito humano cada criador ter meios de proteger a criação artística, do qual ele é autor, né? E depois disso, já havia, dessa época, os tratados, o primeiro tratado da coisa dos direitos autorais, que foi a Convenção de Berna, no final do século XIX. Oba, advogado chegou, compositor chegou, todo mundo chegou. Graças a Deus. Seja bem-vindo.
Eu falei para eles que eu era advogado, mas era mais ou menos. Mas eu tinha, para um advogado, tinha trazido meu advogado. Eu vim sem gravata. Sem corbata. Vou voltar aqui, agora me perdi. Bom, havia já a Convenção de Berna, né? E veio guerra, veio isso, veio aquilo, veio essa evolução histórica da indústria, depois da guerra, a Declaração dos Direitos Humanos, e no final, depois que não tem mais guerra, né, do século XX, no final do século XX, criam então a Organização Mundial do Comércio, porque um mundo que não tem guerra só tem comércio. Então, significa dizer que fazemos guerra através do comércio, né? E ali tem então um acordo específico que trata da propriedade intelectual, da proteção à criação intelectual, que passa a fazer parte da Lei do Comércio Internacional. Naturalmente, não vamos nos enganar, não sejamos bobinhos de achar que fizeram isso porque estavam preocupados com os autores, com os criadores, né? Isso normalmente é o poder de quem tem e está sofrendo perdas pela pirataria e quer impor as regras sobre o outro. Não que eu seja contra as regras, só estou dizendo o seguinte, eu não estou aqui dizendo, pô, graças a Deus que no comércio a coisa mais importante é a proteção à propriedade intelectual, vocês estão salvos. Não, não é. Mas, assim, dá-se condição ao desenvolvimento de atividades comerciais e, portanto, está mantida a nossa equação do valor de uso e do valor de troca. Só que esta evolução tecnológica aqui chega a esse infinito da imaterialidade, que é a revolução digital, né? Onde as coisas deixam de ser moléculas ou células, sei lá como é que fala, no vinil, e passam a ser bits, ou bytes, ou o que quer que seja, e que você não tem mais como, de fato, de dizer, pô, mas o processo de fabricação, que todo mundo sabe quanto custa para fazer 3.000 cópias de CD, não tem que fazer, mas não tem custo nenhum, é um custo zero, porque a reprodução dá ali um copy e já está. Aí se aperta uma tecla, isso já está no mundo inteiro, né? Global. Não tem nenhum problema de distribuição, de imposto, de barreiras que são outras. Não tem problema nenhum de nada. Na mesma hora está em todo lugar, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Haja Vitor Hugo com seus colegas para ficar perseguindo essa história, né? Porque no lugar deles, passa aí aí nós chegamos aqui a esse problema, né? Você, olha o desenho que maravilha, Elisa é muito engraçado. Um custo de criação continua existindo? Claro, todo mundo paga conta, paga aluguel, né? Por mais que você tenha todas essas lendas que contam dos grandes artistas, que cada um tem o seu arranjo, toda vez eu discuto essa mesma coisa. O George Gershwin foi estudar com Stravinsky, o outro fala, não, foi com o Ravel. Fala, não, foi com Stravinsky, não, foi com o Ravel. Não importa, na minha história que eu conheci era com Stravinsky, foi meu pai que me contou. Que o George Gershwin, que é um dos maiores compositores norte-americanos, todo mundo conhece, todo mundo sabe as músicas dele, se mandar cantar, todo mundo canta. Ele foi lá no Stravinsky e falou, olha, você poderia me ensinar, você poderia me dar umas aulas? Aí o Stravinsky falou assim, vem cá, você ganha quanto fazendo essas suas músicas aí? Ele falou, dá uma média aí, Broadway, né? Estados Unidos, a terra do chamado songwriter, nunca vi uma coisa incrível, tudo lá, o ser humano mais amado é o songwriter. Deve dar lá uma média de não sei quantos mil dólares por ano. Aí o Stravinsky fala assim, então dá para você me ensinar um pouquinho, por favor? Ou seja, existe um custo de criação, que não é só o seu esforço humano, é a sua vida inserida no mercado. Você não pode voltar a ser aquele cara que não faz nada, então por isso você não vai ganhar dinheiro, você não faz nada. Você fica o dia inteiro lá no seu computador, aposto o torno, fica o dia inteiro no computador, não faz nada. Né? Então, mas isso, ele tem um custo de criação, só que não existe mais custo de reprodução, ele é mínimo ou igual a zero e nem
custo de distribuição, né? Aí o que acontece? Há todo um processo. Aonde foi parar esse valor que a gente falou? Para onde que ele se transferiu? Naturalmente, ele se transferiu para aquelas empresas que não são aquelas que produzem as gravações, que elas pouco existem hoje, né? Elas têm seus catálogos antigos e hoje quem produz as gravações são os próprios criadores e intérpretes. O valor deste mercado se transferiu para quem tem a tecnologia que possibilita a obra estar em todo lugar, a qualquer momento, com esta noção de que não tem nenhum custo para reproduzir e para distribuir. Não carece ao falar o nome dessas empresas, porque são muito conhecidas, eu não preciso fazer propaganda, né? São muitas, e é fato que eles não são coitadinhos, vítimas dos consumidores que não querem pagar pelo conteúdo que eles oferecem, né? Nos smartphones e nas outras, e na rede. Eles estão muito bem de vida, né? Pelo que a gente saiba, são as empresas hoje de maior valor no globo, no mundo. Agora, não cabe aqui julgar, não viemos aqui para isso, cada um sabe do seu problema. Eu só estou querendo mostrar um processo de transferência do valor. Aquilo que obteve um valor, traduzido em valor de troca, que era um valor de uso, que continua sendo um valor de uso para as pessoas. Passa aí, por favor. Para não falar em nomes, né? Está aqui. Eu acho o seguinte, que você fala, pô, eu não gosto desse cara aqui, adoro ele. Eu não gosto desse cara aqui, adoro ele. Adoro, não tem nenhum problema, né? É como eu disse, quem são essas pessoas aqui sem os autores e sem que as suas obras tenham algum valor? Quem vai se interessar? Não é? Então, o que nós estamos falando é o seguinte: houve mesmo uma transferência do valor que foi conquistado através desse processo de criação de leis, da luta revolucionária, da noção do autor soberano com todo o poder sobre sua obra. Quem tem poder hoje são esses que detêm a tecnologia que torna possível a difusão global e o sumiço dessa noção do custo de reprodução e distribuição, que consequentemente vem gerando quase que um sumiço do mercado, da inserção de mercado daquele que cria a obra. Mas não podemos dizer que a obra perdeu valor, porque ela continua tendo o mesmo valor. Para citar mais uma vez meu grande filho, músico, compositor, ele diz para mim: ô mãe, a gente não ganha, é difícil ganhar dinheiro com música, agora nunca se ouviu tanta música como se ouve hoje. Isso é maravilhoso, todo mundo quer, você não quer? Todo mundo quer ser escutado em todos os lugares. Agora, chega uma hora que você vai ter que pagar sua conta de luz, você vai ter que comprar sua comida, vai ter que pagar o colégio do seu filho. Então, são eles que determinam agora o valor. Como disse um compositor canadense, agora recentemente numa dessas discussões, ele disse o seguinte: antigamente o sujeito vendia um disco de ouro, aí comprava um apartamento. Houve, né, esse período, sei lá quantas cópias que era o disco de ouro, não sei quantos milhões de cópias, comprava um carro, comprava um apartamento. Aí agora você tem a mesma quantidade de views no YouTube. Se você conseguir comprar uma pizza, você é um cara feliz. É mais ou menos isso. Então, passa por favor. Nessa situação, voltamos lá ao nosso amigo Victor Hugo. Se existe solução para que as obras continuem tendo valor de mercado, elas precisam de ter, junto com elas, dados e metadados que
tornam possível a circulação dela ser acompanhada e ser cobrada. Nenhum de vocês poderá fazer isso individualmente. Então, aquela noção que criou a sociedade mais antiga do mundo, francesa, hoje ela está cada vez mais presente. Por quê? Não vende vinil, não vende cassete, não vende CD. E se você for bater na porta de uma daquelas empresas dizendo que eu tive trocentos milhões de views no seu serviço, você vai falar, hein? Você nunca vai conseguir falar com ele, né? Então, a gestão coletiva não é só uma questão de juntos venceremos. É uma questão de que há um processo tecnológico, junto com esse processo de transferência do valor, que cabe à sociedade de gestão coletiva garantir, que é a produção. As sociedades de gestão coletiva, como a UBC hoje, são também empresas de tecnologia, de informação. Nós produzimos dados. Dados esses que dizem respeito às obras de vocês e que permite que a obra de vocês possa ter valor de mercado, porque nós poderemos lidar com esses serviços e entregar, buscar a informação do que está circulando por aí e fazer matching de dados e dizer, opa, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, porque o cara me deu um mandato para cobrar para ele, né? Então, todos os raciocínios que vieram a falar que o mundo mudou, agora não precisa mais de sociedade de autor, tem muita coisa que faz sentido nessa mudança, mas essa última parte não tem sentido, né? Num mundo em que não se vendem cópias físicas mais e que está tudo desmaterializado e que quem tem o poder, quem dá o valor às coisas são aqueles que têm a tecnologia para circulação, a única solução é estarem juntos dentro de uma sociedade de autores que produz esses dados e metadados que são nossos e que não servem para nada a não ser tentar produzir e transformar isso num valor de troca das obras de vocês. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado. Vamos aplaudir diretamente do Rio de Janeiro, vamos reconvidar diretamente do Rio de Janeiro Marisa Gandemann e vamos convidar o nosso mediador, nosso amigo Marcelo Carvalho, músico, editor, professor, compositor e autor, para justamente dar início. Próprio que a gente tem amigo, né? Antes de tudo, muito obrigado aí pelo convite para participar. Brasília é uma constante na minha vida, ainda que eu não encontro com você, mas eu estou sempre muito aqui. A verdade é que a UBC talvez seja a única entidade que tem uma agenda, não agenda com os titulares, mas uma agenda também institucional muito forte aqui no Distrito Federal. Está aqui o Ronaldo para confirmar as inúmeras vindas que temos e tivemos junto às autoridades, aos tribunais superiores especialmente, mas também no âmbito do Poder Legislativo, no Executivo, no sentido de oferecer informação, informação de um tema carente de disponibilidade, de registros de qualquer natureza, seja um simples documento, seja um livro, ou seja um conteúdo, enfim, visual de qualquer natureza. O fato é que é carente por parte dos titulares em geral e também das pessoas que atuam no segmento, vai pedir para os advogados, informação qualificada sobre o tema da propriedade intelectual, especialmente o tema dos direitos dos autores, e incluindo aí a música, né, enfim, que historicamente tem um papel muito marcante na construção da defesa do direito no Brasil. E a UBC tem tido essa preocupação, né, enfim,
não estou falando isso de recente não, estou falando aí nos últimos quase 20 anos, há uma agenda frequente, né, em Brasília de visitar essas autoridades, conversar com essas autoridades, enfim.